Paulo ele vai dizer que nós não devemos nos conformar com o presente século, mas que sejamos transformados, né? Que as nossas mentes sejam transformadas, que sejamos transformados pela renovação das nossas mentes, que haja uma transformação em nossas vidas, que haja um novo pensamento, que haja um pensamento, querido, de restituição, que haja um pensamento de misericórdia hoje e que a gente venha estar sendo renovados, né, as nossas mentes renovadas, e assim nós receberemos uma transformação imediata da parte de Deus. Então, quero que você se una a mim, para juntas nós podemos clamar aqui, consagrar toda a nossa família, esconder a nossa família no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos em oração, toda sexta-feira nós estamos aí, nós já demos início, sexta-feira agora, em um propósito de blindar os nossos casamentos, e nós temos clamado a Deus, né? Fizemos atos proféticos ali na nossa igreja, e ali nós vimos o agir de Deus. Nós estamos aí nessa briga, nós nos levantamos para dizer não a tudo aquilo que está vindo contra as nossas vidas, nossos lares, os nossos filhos, os nossos cônjuges. Então é tempo de nós levantarmos, é tempo de nós dizermos não, é tempo de nós buscarmos o socorro de Deus para que nós possamos vencer, tá bom? E também, lembrando a vocês, ontem eu lancei ali um convite, uma convocação, na verdade, para todo o grupo estarem orando comigo à meia-noite. Ontem descemos ali à meia-noite em oração a favor do estado do Rio Grande do Sul. Então, continue nessa oração, continue, querido, nessa busca, e vamos estar clamando ao Senhor, orando e apresentando a Deus, né, para que Ele possa, assim, dar ordem à natureza, assim como Ele sempre provou isso, que Ele tem um controle total da natureza. Jesus, quando estava ali, né, naquele barco, os seus discípulos com medo, os ventos ao contrário e as ondas fortes, os ventos que vinham de um lado para o outro balançando o barco, e os discípulos estavam desesperados, e Jesus ele deu a ordem, né, e mandou com que o vento viesse acalmar, né? Assim houve bonança. Então é assim que Deus também quer fazer ali naquele lugar, colocar as mãos ali, repreender. Nós também podemos, assim como ele falou aos discípulos, homens de pouca fé, por que vocês duvidaste? Por que vocês têm medo? Por que vocês são tímidos? Então nós precisamos hoje nos levantarmos e estender as nossas mãos também, ordenar o vento, o mar, ordenar as comportas das águas que venham se fecharem na autoridade do nome de Jesus, tá bom? E agora vamos dar continuidade da nossa leitura. Estamos na leitura do livro de Jó, todos os dias dando sequência ao novo capítulo, cada dia lendo um capítulo, cada dia estudando mais um pouquinho da palavra de Deus, amém? Abra a tua Bíblia. Estamos no 34º capítulo, do versículo 1, que vai dizendo assim: disse mais Eliú: ouvi, ó sábios, as minhas razões, vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, para o paladar a comida. O que é direito, escolhamos para nós, conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito, apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Que homem haja como Jó, que bebe a zombaria como água, e anda em companhia dos que praticam iniquidade, e caminha com homens perversos? Pois disse: de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar, ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça, pois retribuiu ao homem segundo as suas obras, e faz com que um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pesasse apenas em si mesmo, apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrece o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Disse-á um rei, óbvio, que os príncipes, ó perversos, quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obras de suas mãos. De repente morrem, à meia-noite os povos são perturbados e passam os poderosos,
são tomados por força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda onde se esconde os que praticam a iniquidade. Pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de o fazer isso, há juízo perante ele. Quebrando os fortes sem o inquirir e põe outros sem lugar. Ele conhece, pois, as suas obras. De noite os transtorna e ficam moídos. Ele os fere como a perverso à vista de todos, porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram que o clamor do pobre subisse até a Deus. E este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele aquietasse, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar? Seja um povo, seja um homem, seja um povo ou seja um homem. Para que o ímpio não reine e não haja quem ilumine o povo. Se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Acaso deve ele compensar-te segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te, escolheu tu e não eu, declaro que sabes falar? Os homens sensatos dir-me-á, os sábios que me ouvem. Jó falou sem conhecimento e nas suas palavras não há sabedoria. Tomara fosse Jó provado até o fim, porque ele respondeu como homem de iniquidade. Pois ao pecado acrescenta rebelião entre nós. Com desprezo bate ele palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Queridos, nós estamos vendo a continuidade do argumento do segundo discurso de Eliú. Ele defendia ferozmente o direito que Deus tem de agir com soberania, a um ponto que Jó nunca colocou em dúvida. Ele vai acusar Jó de falar por ignorância e com rebeldia, apesar de Deus não ter nenhum momento falado a respeito disso. Em nenhum momento Deus tem repreendido a Jó por certas atitudes. Ele acusou Jó de queixar-se de que não havia lucro em deixar de pecar. Uma declaração que Satanás esperava de Jó, mas ele se recusou a fazer. Contudo, nós vamos ver que fica a pergunta sobre quais eram os pecados pelas quais ele estava sendo castigado em primeiro lugar. Nós vamos ver aqui que Eliú, ele justifica a Deus. Ele vai dizer que em suas razões estão incluídos ali, né? Ele diz, ouvi, ó sábios, as minhas razões, vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Ou seja, toda a atenção agora está voltada para ele. Ele está agora em posição, queridos, de ter uma voz ativa e nesse direito de falar, neste direito que ele acha de julgamento, ele começa a falar sobre os maiores erros de Jó. Ele diz, porque Jó disse, sou justo e Deus tirou meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso e a minha ferida é incurável sem que haja pecado em mim. E ele vai dizer que não existe homem que possa estar assumindo esta posição na qual Jó ele assumiu. E agora ele se levanta em defesa de defender a Deus das palavras que Jó havia falado. E aqui é muito claro, e nós vemos, querida, essa posição de superioridade, onde Eliú se coloca como superior a Jó, como superior aos demais amigos de Jó e a todas as outras pessoas. Então nós precisamos hoje nos atentarmos a isso, entendemos que por mais, queridos, que nós nos achemos sábios, diligentes, por mais que nós achamos-nos justificados por Deus, nós não podemos assumir esta posição esta que nos dá direitos e regalias e acharmos que nós somos superiores a qualquer outra pessoa. Essa posição que ele toma
E ele quer justificar a Deus, e Deus não precisa que alguém justifique a ele, porque ele o próprio se justifica. E às vezes nós vemos que as pessoas, elas também querem justificar algo em nome de Deus. Querem assumir um papel que é da soberania de Deus, que só Deus ele possui esses atributos de onisciência, onipotência. Deus ele tem os atributos necessários para poder, querido, ter o conhecimento pleno do ser humano. E por isso nós precisamos hoje buscar em Deus o entendimento de sabermos que Deus ele sabe de todas as coisas. E nós não sabemos, querido, completamente nada. Apenas nós seguimos as instruções da palavra de Deus. E por elas nós somos guiados todos os dias. Procurando entendimento, procurando a cada dia sermos melhores. Sermos compreensíveis à dor do nosso próximo. Ter a empatia de nos colocar um no lugar do outro. Um certo tempo eu questionei a Deus, eu perguntei, Senhor, quando é que nós estamos mais perto da santificação? Quando é, Senhor, que nós sabemos que nós estamos caminhando no caminho certo da santificação? Aí Deus falou para mim, ele diz, filha, quando um se colocar no lugar do outro, quando um ser humano se posicionar no lugar do outro, quando vocês tiverem empatia de sentir a dor do outro, aí vocês estão caminhando para a santificação. Porque o que mais a gente vê, que eles são religiosos, em nome de uma religião matando pessoas, em nome de uma religião condenando outras pessoas, em nome de uma religião tentando denegrir a imagem de outro, tentando ferir a todo instante a integridade de outro. E aí Deus, isso me angustiava de ver dentro do convívio dos próprios irmãos, do convívio da igreja. E a gente vê o que mais acontece é esses julgamentos, de achar que a gente conhece o outro. E a gente sempre está nesse julgamento de julgar o outro pelo comportamento, pelas palavras, de julgar o outro pelo que o outro fez. E a gente vive nesse julgamento, queridos. E a gente acha que a gente conhece o outro. Ah, eu sei porque fulano está fazendo isso. Ah, você não sabe que nós não conhecemos o coração do outro. Nós não entendemos o porquê alguém reage de certa forma. Nós não sabemos, nós não conhecemos o ser humano. Só Deus conhece o coração do homem. Só Deus conhece-nos a fundo. Só Ele sabe o nosso real motivo de comportamentos, de reações. Só Deus sabe. E nós achamos que nós sabemos. E em nome de uma religião nós queremos tomar o nome de Deus para condenar alguém. Então aqui nós ficamos com essa lição de hoje, com essa reflexão e sabemos que só Deus conhece o coração do homem. Só Deus sabe por que você está reagindo assim. Só Deus sabe o porquê eu reajo dessa forma. Cada um tem uma reação, querido. Cada um tem uma reação de cada problema, de cada sofrimento, de cada trauma. Então só Deus é conhecedor e só Ele pode, ao certo, nos julgar. Então aqui está esta palavra. E aí eu entendi muitas coisas. Que eu via quanto mais aquelas pessoas que tinham mais tempo de evangelho, quanto mais aquelas pessoas que se diziam pessoas de oração, mulheres de oração, homens de oração, que arrotavam a santidade, eram os que mais tinham algo a consertar com Deus, que precisaria se despir das suas máscaras de prepotência e de julgamentos. Então, quanto mais a gente está nessa querer mostrar, ter a necessidade de mostrar a santificação, querido, é quando nós estamos mais longe de Deus. Nós mostramos isso através das nossas atitudes, dos gestos, dos frutos que nós damos. A palavra de Deus diz que a árvore é conhecida pelo fruto que dá. Então não adianta nós querermos ser algo que nós não somos.
Então, se nós somos realmente santificados por Deus, se nós andamos no caminho da santificação, as pessoas automaticamente vão ver pelos frutos que nós estamos dando. Não somos nós que vamos querer apresentar os nossos frutos e fazer com que as pessoas aceitem os nossos frutos. Mas elas por si mesmas vão reconhecer que nós somos homens e mulheres de Deus, pelos frutos que nós estamos produzindo. Pai, em nome de Jesus, eu louvo o teu nome e a tua santidade. Estamos diante da tua palavra, Senhor, e ela nos dá entendimento pleno, claro, de que nós precisamos, ó Pai, cada dia mais ter amor pelo próximo. Cada dia mais que nós viemos a nos colocar no lugar do outro, entender o sofrimento um do outro, Senhor. Pai, é um mundo tão corrupto e perverso, é um mundo cheio de debilidades, é um mundo cheio de desamores, desafetos. É um mundo, Senhor Jesus, que não sabe de fato o que significa amor. Por isso, Pai, a tua palavra diz que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor não age com interesses. O amor, queridos, não entra com apontamentos, com julgamentos. Porque Deus já tem esta posição. Deus é o juiz de toda a terra, de toda a humanidade. Então só Ele pode julgar as coisas, só Ele tem um pleno julgamento e conhecimento a respeito das pessoas. Então, amado Jesus, não nos deixe ocupar esse lugar, Senhor, mas nos faça cada dia mais tementes a tua palavra, servir ao Senhor, temer ao Senhor sobre todas as coisas. E aí, Senhor, nós teremos uma sociedade curada, famílias saradas, famílias, ó Pai amado, cada dia mais praticando o amor, praticando, Senhor, a misericórdia, a compreensão. E assim nós veremos, ó Pai, casais felizes, famílias saradas e reconciliadas no teu amor. Então, amado Jesus, para isso nós paramos aqui hoje, para oferecer e consagrar a nossa família ao Senhor. E dizer, Pai, esta instituição é do Senhor. Foi o Senhor que estabeleceu, foi o Senhor que fundamentou a instituição chamada família na terra. E por isso o Senhor, Pai, se agrada disso. O Senhor se agrada de ver as famílias felizes, os lares restaurados, filhos curados, Pai. É do teu agrado. E por isso, amado Jesus, se é projeto do Senhor, a porta que o Senhor abre, Pai, o Senhor sustenta. Então essa porta foi o Senhor que abriu. Rekenela gasurge. Relequiasuri kinela bas. Rakanala bababa suri kenela vácia. Foi Deus, rekenela vácio. É Ele que está restabelecendo a tua família. É Ele que está trazendo cura. É Ele que está repreendendo o mal. É Ele que está dando ordem agora a todos espíritos malditos que vêm penetrar entre os lares. Foram enviados para a destruição dos lares, trazendo infidelidade. Eu digo agora em nome de Jesus, todo espírito de infidelidade bate em retirada. Todas as obras arquitetadas que se levantam e propagam com intensidade contra as famílias, nós abatemos agora no poder do sangue de Jesus. E pedimos agora, Espírito Santo, venha reinar neste lugar, venha reinar nesta casa, reina em nossas vidas, governa nossas vidas, Pai, e nos deixa, Senhor, governados, Pai, inteirados, ó Deus, Pai, de cada direção a tomar, de cada atitude, de cada gesto, de cada palavra. Nos ajude, Senhor. Assim eu quero abençoar esta vida. Eu quero repreender este mal, esta enfermidade que chegou para trazer desordem nesta casa, para trazer roubo a estas finanças. Todo espírito procrastinadores, espírito, ó Pai, que tem, ó Deus, trago, meu Deus, a mais ruína, roubo, destruição neste lar, nós repreendemos em nome de Jesus. E dizemos esta família do Senhor, diga a minha casa é do Senhor, diga a minha família é do Senhor.
E eu entrego ela totalmente nas mãos do Senhor. Eu escondo ela debaixo da sombra do Onipotente. E é neste lugar que nós teremos paz, alegria. Nós teremos longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós teremos frutos do Espírito Santo para podermos nos alimentar. Então que assim seja. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E se Ele permitir, amanhã estaremos de volta no grande horário do clamor do meio-dia, cheiro gostoso, carinhoso em teu coração. Que Ele te proteja. Se permitir o Senhor, estaremos de volta amanhã, em nome de Jesus.